agora a gente vai dar uma comentada aí no caso Larissa Manoela. Eu confesso que eu não acompanhei muito, acompanhei mais os memes do que a notícia não em viu si. ainda? Não ficou esperando acordar na entrevista no Fantástico? Nem Tinha meme que o Fantástico demorou muito pra botar lá. Eu nem sabia que ia dar no Ai, Fantástico. sim, né? Eles Eu tava deixaram pro final. só na repercussão, né? Tava ótimo pra eles. Eu acho que teve 11 milhões de espectadores, Eu uma tava coisa totalmente assim. por fora, assim, nem sabia de nada, assim. Sim, bateu um Eu recorde de vi no audiência. dia seguinte no Globoplay. Eu fiquei sabendo mais pelos memes, né? Mas entra um pouco em relação ao que a gente falou. Eu trouxe essa pergunta nos primeiros episódios lá, mas ela não tinha a ver. Depois a gente acabou falando de direito do trabalho. E a gente acabou falando de crianças dos artistas e tal, né? Então, no último episódio, a gente falou sobre isso. E a gente até falou dessa questão um pouco dos pais, né? De quem controla o dinheiro, como é que é realizada essa questão. E a gente comentou que ainda realmente falta uma regulamentação mais específica acerca desse tema, né? E acho que isso veio para realmente... Claro, né? Como eu falei, eu não sei direito a história. Eu já vi um outro lado do tipo assim, que é uma narrativa dela, né? Mas, inclusive, depois do episódio da Larissa Manoela, os deputados agora essa semana entregaram um projeto de lei da lei Larissa Manoela, justamente para regulamentar essa questão de trabalho infantil, tudo que tá assim passando com ela e tal, e do poder do controle sobre os bens, né? É que o direito vai se adaptando conforme a realidade. Sim, então, claro. Isso é uma situação muito nova, né? Digamos assim, das crianças trabalhando com televisão em específico, não. Mas da internet, sim, claro. Né? É nova, mas ela tem 18 anos de carreira, né? Não, sim, nova, ela né? Mas digamos que nunca tinha dado um problema que veio à tona, né? Sim. Mas depois eu não sei se é verdade, enfim, eu até cheguei a ver no Instagram que alguns outras celebridades, tipo Bruna Marquezine... Marina Rui Barbosa. Não, a Marina Rui Barbosa não. Mas aí um outro ex-namorado também da Larissa Manoela chegaram a comentar que também tiveram uma certa treta aí com os pais nessa questão. Que a Bruna Marquezine também, ela começou a administrar... A mãe dela era a empresária dela e depois, quando ela fez 18 anos, ela começou a gerir a carreira dela. Deve ser a realidade... É que, claro, né? No caso da Larissa Manoela, a gente tá falando de um tipo assim, me dá dinheiro pra pagar $1 milhão, né? A gente tá falando. Mas imagina que as outras crianças não têm noção também, né? Porque elas podem chegar, beleza, tenho tudo que eu quero, mas eu não tenho noção de quanto eu ganhei, de quanto poder aquisitivo quanto dinheiro. Não tem noção do quanto construiu de patrimônio. Provavelmente a criança não tem essa noção, assim, né? Então, claro, no caso dela, a gente tá falando de uma coisa extrema, assim, né? Claro. Do pai que mandava o Pix direto pro cara do milho para não pagar para ela. Né? Ela não tinha controle algum sobre o dinheiro dela, né? Então, claro, a gente tá falando... E também não se espera, né? Teoricamente, não se espera que um pai vai fazer isso, né? Exatamente. Isso se caracteriza como violência patrimonial e psicológica, né? Eles usurparam, na realidade... Digamos assim, eu tô falando aqui, mas eu vou falar mais imparcial, porque com base no que saiu na mídia. Né? No que foi relatado. Que foi ela mesma que disse, né? Óbvio. Exato. Pode ser que ela esteja mentindo, nesse pode. sentido, tecnicamente, eles usurparam, sim, do poder familiar que eles detinham, né? Porque o que acontece? Os pais... eles têm poder sobre a administração dos bens dos filhos enquanto eles são menores de idade. Então, eles têm poder para gerir as contas, vender, enfim... Vender até não, tem que alienar desde que tenha justificativo e tudo mais. Mas eles têm o direito à posse, à administração, o gozo, né? O uso e percepção de todos os frutos desses bens, assim. É que, claro, no caso dela, ela é uma artista e isso é uma minoria da população. Claro, isso é uma porcentagem quase nada. Mas, com a questão da internet, por exemplo, que com a internet qualquer um, podemos dizer assim, pode ficar famoso, né? Qualquer criança TikTok hoje influenciadora pode ganhar dinheiro, por exemplo, né? Canais no YouTube, coisas que envolvam jogos, por exemplo. Claro. Todo mundo é muito... Não é só o artista da TV, é um funil do funil, assim, né? Tem meia dúzia então, mas o que ficou muito claro no caso da Larissa Manoela é que ela sofreu uma violência patrimonial e psicológica. Patrimonial no sentido que os pais usaram disso para fazer uma chantagem emocional, o controle financeiro dela para fazer uma chantagem emocional e controlar a vida dela. E até ocultar patrimônio, né? E a psicológica fizeram toda uma chantagem, ela foi humilhada também, né?
Então, ela viu que ela também não tinha... E, além disso, ela fizeram uma chantagem os pais, propriamente, quando ela expôs aqueles áudios, dizendo que dizendo que não queriam nem considerá-la mais como filha. Que a mãe só daria o título que de era mãe. De mãe, tudo sim, isso. Eles eu... usaram. Então, e é isso aí que aconteceu. Ele se enquadra e se aplica na Lei Maria da Penha, né? Que muitas pessoas acham que a Lei Maria da Penha ela só é aplicada para violência doméstica, mas não, ela é tanto também com a violência de pais e filhos. Além da violência doméstica, exatamente. E na seara civil, ela também pode entrar com uma ação de prestação de contas e tudo mais. Mas ela falou que não quer brigar com os pais, enfim. Eu até, nesse sentido, eu achei ela super superior, assim, né? É que assim, né? Mas é aquela coisa, a gente não sabe a realidade dos fatos. Muita gente se surpreendeu. Exato. Muita gente se surpreendeu pelo fato dela só ter 18 milhões, né? Não, mas aí eu vi tá. bastante assim, pô, mas o que eu tanto entendi, tempo trabalhando e só tinha 18 milhões de patrimônio, né? Mas o que eu entendi que os 18 milhões era referente ao patrimônio que ela detinha numa empresa só, que foi a que ela tinha menor porcentagem. Ah, tá. Não que o patrimônio dela fosse só 18 milhões. Eu entendi que muita gente entendeu como se fosse só 18 tem milhões. outra, não. né? Claro, eu não tenho nada, né? Se alguém me tirar tudo, pra mim recuperar o pouco que eu tenho, ela perde tudo hoje, amanhã tem 200 marcas patrocinando ela. Que a quantidade de seguidores que ela ganhou depois dessa entrevista é uma coisa absurda. Claro. Tanto que ela já renegociou vários dos contratos e tudo Sim, mais. até pra poder transferir de uma empresa pra outra. Exato. Pelo que eu acho entendi, eram 3 empresas, né? A tal da Dalari, que foi criada lá em 2014, quando ela era menor de idade. Aí ela abriu, depois, quando fez 19 anos, uma empresa unipessoal, só a dela. Só que daí os pais tinham amplos poderes para administrar E gerir a empresa. E aí, agora, no ano de ano passado, fizeram uma holding. E a ideia era fazer essa holding para transferir o patrimônio todo que tinha na Dalari para essa holding. E aí não foi realizada essa transferência, né? E aí, pelo que eu entendi, os contratos, ela já estava renegociando pro nome dela, pra empresa única dela, que era onde ela agora ela fatura as coisas. No caso dela, que 18 milhões é uma coisa que faça tanta diferença, digamos assim, esse não é o grande problema. O problema todo porque poderia ser R$50, né? O problema é a postura dos pais diante daquilo ali. Não, acho que o caso é esse, porque pode ter um outro filho artista que ganhe 10 mil e os pais podem estar fazendo isso também, né? Então não é nem a questão do valor em si, né? É a atitude dos pais. E de como o direito, né? Como é que chama? Os advogados, o juiz, não sei como é que eu esqueci a palavra agora, vão lidar a partir disso com outros casos. Exatamente. Né? Porque não é a questão do valor em si, mas de como como é que se diz? As leis aí, a jurisprudência? Acho que isso vai lidar com vai a partir disso, né? Exato. As leis mudam também de acordo com a demanda e a realidade da nossa cidade. Exato. Um caso é o caso do menino Bernardo. Foi criada a lei justamente após esse episódio, né? Sim, sim. Então, Às vezes é muito triste a gente falar isso, mas tem que acontecer uma coisa muito triste para as pessoas se conscientizarem. Ou mudar. Ou até mesmo, porque às vezes o direito, ele não tem todas as leis. Porque assim, né? Elas vão é uma seguir coisa de acordo tão com a nossa realidade. é uma coisa tão absurda que tu não vai, vamos inventar uma lei que protege o pai que rouba 18 milhões da filha. Pelo menos vamos supor que isso vai acontecer, né? Então tu acaba tendo que criar uma coisa a partir de Até porque é uma minoria criança que começa a trabalhar desde os 4 anos de idade. Óbvio, né? Um monte de criança que trabalha a partir dos 4 anos e quando chega no maior de idade tem 18 milhões guardados. Os pais estão tudo enriquecendo. São pouquíssimos que conseguem. Por isso que bom e ao mesmo tempo que ruim que tá acontecendo isso, mas que bom que agora a gente pode conversar mais sobre isso e pensar numa forma de regulamentar isso para que no futuro não comece não aconteça, né, com tanta frequência. Uma outra coisa que me ocorreu, mas que pode tá muito em alta antes de fazer vaquinhas, né, virtuais, né? Porque daqui a pouco, assim, um pai pode inventar uma vaquinha para uma criança. Eu já vi, isso já aconteceu um tempo atrás com... a criança realmente era doente, né? Então, vou fazer uma vaquinha. Aí os pais arrecadaram um monte de dinheiro e gastaram dinheiro para viajar, né? E também não tem tanto a ver, mas porque isso pode
Tá muito em alta esse lance. Todo mundo lá faz vaquinha pra arrecadar dinheiro. Ah, meu filho é doente, vamos arrecadar. Legal, acho uma ótima... Mas tu não vai imaginar que um pai arrecada um dinheiro pra um filho, pra uma boa causa e gasta o dinheiro com outra coisa. Mas já aconteceu, né? Mas e às vezes também isso acontece sendo como um golpe e o filho nem ser doente, né? Não, claro, também, né? Esse caso que eu sei que é um casal acho que de Joinville, a criança realmente era doente, mas os pais ganharam tanto dinheiro que, tipo assim... Que até viajar. Vamos gastar pra viajar, comprar um carro, vamos, né? Isso também precisa daqui a pouco... E não pensou na criança, nem até provavelmente no futuro, né? Pô, conseguir esse dinheiro, vou guardar pro futuro da criança. Então acredito que isso também vai ter que ser pensado, porque isso vai ser cada vez mais comum, né? Eu vejo, assim, né, que, trazendo isso que vocês falaram, eu vejo que essa questão dos pais empresarial, os filhos confunde muito a relação de pai e empresário. Exato. E aí fica uma relação misturada. É isso, confunde os papéis. Misturam-se os papéis. Exato. E, bom, trazendo do viés psicológico, assim, eu vi que teve umas psicólogas que comentaram que, enfim, pelo que foi trazido, né, pela Larissa, eles teriam um viés narcisista, uma coisa assim. Exatamente. Enfim, então, que pais narcisistas normalmente tendem a controlar mais os filhos e tudo mais, assim, então... Mas eu acho que também pode ser que tenha sido esse viés em função dessa mistura, né? Mas também assim, né? Pensando, claro, isso aí daí quem vai decidir. E daí a violência psicológica que ela passou, né? Pelo fato de... E ela cresceu e eles não percebem isso. Mas quem, por exemplo, assim, né? Eu tenho um filho, meu filho ficou famoso. Tá, mas quem vai cuidar do dinheiro dele a não ser os pais também, né? Claro, não, com certeza. Como mudar isso, né? Exato. Claro. Sim, se ele ficou famoso e era menor de idade, não tem como. Vou deixar para um terceiro cuidar? Não, vai ter que ser os pais, só tem que... Ou o que as pessoas fazem daí é contratar um empresário, né? Mas aí também tem gente que desiste. Exato, por causa da questão de qualquer forma, os pais vão ser responsáveis por aquilo ali. Sim, por administrar não tem a partir de agora, a criança de 6 anos é responsável pelo que ganha. Não. Não tem muito o que fazer, né? Mas, claro, eles vão administrar a questão financeira e tudo mais do filho, mas... no caso, daí contrataria uma pessoa pra pelo menos ser empresário e tudo mais. Claro, sim. Até esse ex-namorado da Larissa aí falou que o ideal é que pais que enfim, os filhos começam a ter, ter assessoria jurídica, a ter empresário, a ter contabilidade, coisa, pra não ficar na carga só dos pais. E os pais realmente se deterem no papel de pais, né? E ter essa, de repente, meio... terceirizado e obrigar que uma parte daquilo que entra seja guardado para a criança administrar no futuro, né? Então, exato. Falta justamente a regulamentação, né? Eu acho que tomara que a partir disso, por isso que eu sou a favor, já falei, de todos os negócios é igual Chaves, adulto vestido de criança. Aquilo é o ideal, o cara é adulto, ele faz o papel de criança de 8 anos de idade e tá tudo certo. Ou que nem na Malhação, né? Na Malhação, os adolescentes da escola, os marmanjos barbudos. É verdade. Tem 13 anos. Para, o cara tem 45 anos já. Eu era da época da Malhação do Cabeção. Tinha, Mocotó, tá? Eu sou velho já, né? Bastante. Então tá, gente, esse é o caso Larissa Manoela. Espero que isso... Vamos aguardar os próximos capítulos. Vai ter muita repercussão ainda. Nossa. Vai. Graças a Deus, meus pais não mexeram nos 18 milhões que eu tinha guardado, não deu problema. Hoje peguei esse dinheiro e montei esse estúdio aqui.